informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 15 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Fronteira fechada na Bolívia gera prejuízos de 1 milhão por dia. Itaipu lançou licitação do projeto da nova ponte entre Brasil e Paraguai. Pandemia reduz renda de quase 70% dos produtores de hortaliças. Com exportações recordes de soja, Brasil compra grão do Paraguai. E o MPT recomenda fiscalização em frigoríficos do MS fechados por conta da Covid. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quarta-feira de sol com algumas nuvens e não chove em Dourados e região. O friozinho voltou com a temperatura mínima ao redor de 14 graus agora cedo. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio. Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços. Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em 120 dias. Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift. Aproveite até 31 de julho. Shark Tratores, 60 anos de mercado. 3411-5222. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 200 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 205 à vista. Vaca gorda R$ 190 no Friboi e a R$ 195 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 39 e a de soja a 110, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Brasil deve exportar 8 milhões de toneladas de soja em julho, projetou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. A estimativa se baseia no volume efetivamente embarcado até 4 de julho, somado à programação de embarques até o fim do mês. Já para o milho, a expectativa é de que o país envie ao exterior 5.190.000 toneladas. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Corumbá e Ladário calcula um prejuízo de R$1 milhão por dia com o fechamento da fronteira entre Brasil e a Bolívia, bloqueada desde a semana passada. Na manhã de segunda-feira, apenas caminhões sem carga foram autorizados a cruzar a fronteira por 2 horas. Após esse tempo, a fronteira foi fechada completamente mais uma vez. Montes de terra foram colocados no dia 9 de julho, no único acesso da região entre os dois países. Os manifestantes pedem ao governo boliviano mais investimento na saúde pública. A rede de saúde na Bolívia está em colapso por conta da pandemia do novo coronavírus. Centenas de caminhões formam a fila de cerca de 6 quilômetros na linha internacional. Um homem de 57 anos, morador em Urupês, São Paulo, foi flagrado domingo passado com um dourado de 4 quilos, peixe cuja captura está proibida nos rios do estado. Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, o homem foi abordado no MS 306 em Cacilândia e na caminhonete que dirigia foi encontrado o peixe já limpo. O homem disse aos policiais que capturou o dourado no rio Taquari, que corta a propriedade rural dele. O pescado foi doado para a instituição filantrópica. A Itaipu Binacional lançou em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de $7.500.000, ou 28 milhões de reais, para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o Paraguai ao Brasil. A nova ponte vai ser construída sobre o Rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta a Porto Murtinho. Hoje, essa ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. Segundo um engenheiro responsável pela obra, o paraguaio Pánfilo Benítez, em 8 meses devem estar concluídos os estudos técnicos e ainda no primeiro semestre de 2021 deve ser licitada a obra, que deve começar até o final do próximo ano. Ele aponta que um anteprojeto da ponte elaborado pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes do DENIT do Brasil, assim como os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental realizados pelo órgão brasileiro, têm ajudado a acelerar o andamento do projeto. A ponte sobre o Rio Paraguai terá 680 metros de comprimento e será do tipo estaiada, com 2 torres com mais de 100 metros de altura com um vão de 380 metros de altura e 22 metros, possibilitando a passagem pela hidrovia do Paraguai até de grandes barcaças. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA, afirma que 68% dos produtores de frutas e hortaliças consultados dizem que tiveram problemas de renda devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o CEPEA, a situação mostra que, mesmo sendo uma atividade essencial, o agronegócio teve suas vulnerabilidades expostas pela interrupção ou limitações das vias de comercialização. A pesquisa afirma que, no geral,
Parte do setor da horticultura só não teve prejuízo mais intenso no primeiro semestre porque a oferta da maioria dos produtos foi controlada de março a maio. No caso das hortaliças, a safra de verão teve a produtividade reduzida e o volume ofertado esteve menor, especialmente para produtos como batata, cebola, cenoura e tomate. Com o volume recorde de soja exportado pelo Brasil no primeiro semestre, empresas aqui do país começam a ter dificuldades em se abastecer, precisando recorrer à importação do grão de outros países do Mercosul. Em junho, segundo o CPEA, indústrias do sul do Brasil compraram 89.760 toneladas de soja, todas vindas do Paraguai. O número é mais do que o dobro adquirido em maio e também o maior valor importado desde junho de 2016, de acordo com dados do governo federal. Maior produtor e exportador do mundo, o Brasil colheu mais de 120 milhões de toneladas de soja na última temporada. E os agricultores brasileiros negociaram 61.870.000 toneladas no primeiro semestre deste ano, alta de 41,5% em relação ao mesmo período de 2019. Em Patos de Minas, município de Minas Gerais, está fazendo sucesso uma horta comunitária. Instalada em uma esquina do bairro Jardim Esperança 1, a plantação está alimentando famílias de baixa renda com produtos frescos e sem agrotóxicos. Mas esta não é uma horta isolada. Pelo contrário, ela integra o Programa Municipal de Hortas Comunitárias em Patos de Minas. Durante 2019, 9 hortas foram estruturadas, sendo algumas delas em escolas e centros de educação infantil. Além disso, a horta ocupa um espaço público ocioso do bairro, que do contrário poderia virar área de lixão. Ocupar os terrenos baldios com áreas verdes só traz benefícios, inclusive para a saúde mental. A própria prática de cuidar da horta é uma terapia e um ótimo meio de socialização entre vizinhos. Enquanto o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, anunciava na sexta-feira passada que o Brasil desmatou em junho 1.034 km² de suas florestas, recorde em 5 anos, e o 14º mês consecutivo de alta, dirigentes de algumas das maiores empresas do país se reuniram com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para pressionar o governo a proteger a floresta. O encontro foi precedido de um manifesto assinado por mais de 50 dirigentes de grandes companhias que pede, entre outros pontos, o combate inflexível e abrangente ao desmatamento ilegal na Amazônia. Em uma articulação costurada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e pela Associação Brasileira do Agronegócio. Além de vice-presidente, Mourão é presidente do Conselho da Amazônia, instalado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro para articular ações do governo naquela região. O desmatamento de 1 hectare na Amazônia custa de R$ 800 a R$ 2.000. Se pegarmos os 920 mil hectares desmatados em 2019, o investimento no desmatamento ilegal variou de 740 milhões a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Não vem de gente pequena, segundo o manifesto das empresas. O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, o MPT, solicitou aos departamentos de vigilância epidemiológica dos municípios de Juti e São Gabriel do Oeste que façam diligências nos frigoríficos Frizelo e Boibrás, que ficam nos municípios, para verificar se as indústrias estão cumprindo as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus. No sábado passado, equipes das Secretarias de Saúde de Juti e Carapó coletaram amostras respiratórias dos cerca de 350 funcionários do frigorífico Frizelo, depois que alguns trabalhadores da indústria testaram positivo para a doença. Diante dos casos, a empresa, em conjunto com o governo estadual, decidiu interromper as atividades por 7 dias, contados a partir de terça-feira passada.
Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na segunda-feira, há 232 pessoas infectadas pelo coronavírus em São Gabriel do Oeste, 55 em Carapó e 36 em Juti. Com as inspeções, o MPT espera descobrir quantos casos confirmados de Covid-19 existem entre os empregados dessas empresas, se há funcionários que residem com pessoas que tiveram diagnóstico positivo da doença e quais providências as indústrias têm adotado para evitar a proliferação da Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, surtos do coronavírus já provocaram a suspensão das atividades de abate em frigoríficos situados em Bonito, Guia Lopes da Laguna e Rochedo. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Plenário pode votar indenização para profissionais de saúde e ajuda a agricultores familiares. Pelo menos 15 propostas já constam da pauta de votação do plenário da Câmara para esta semana. Na reunião de líderes desta segunda-feira, os deputados incluíram uma medida provisória que deve viabilizar o socorro financeiro ao setor cultural durante a pandemia. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, informou que houve acordo entre os líderes para a votação na próxima semana do novo Fundeb, que vai financiar a educação básica nos próximos anos. Esta semana vamos votar o PL importante para a agricultura familiar brasileira e a medida provisória 986, que estabelece a forma de repasse dos 3 bilhões da lei Aldir Blanc, que é a lei de emergência cultural, para os estados e municípios. Já um acordo para nós votarmos a PEC da relatora, a deputada Dorinha, e, portanto, vota Fundeb na próxima semana, segunda e terça-feira. O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, espera que até a próxima semana a equipe econômica e o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, tenham tempo de esclarecer com o parlamento as dúvidas remanescentes quanto ao novo Fundeb. Na reunião de líderes, também ficou acertado que não há prazo para os deputados analisarem o projeto de lei já aprovado no Senado para combate a fake news. Segundo José Guimarães, o texto será analisado sem pressa. Já Vitor Hugo antecipou que a base governista vai votar contra o texto em futura votação. O líder do governo citou ainda as prioridades na pauta prevista para esta semana no plenário da Câmara. O projeto de lei trata do estabelecimento da natureza alimentar para o benefício emergencial, para proteger ainda mais esse benefício, e também o aumento do rigor das penas dos crimes contra a administração pública, de modo especial os crimes de corrupção, durante períodos de pandemia no Brasil. O projeto sobre natureza alimentar do benefício emergencial é do deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, e veda a penhora, o bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações com o auxílio. A outra proposta defendida pelo governo é da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e duplica as penas em caso de crimes contra a administração pública durante a pandemia. Já entre os projetos defendidos pela oposição está o socorro financeiro aos agricultores familiares, previsto em projeto de lei do deputado Enio Verri, do PT do Paraná. O relatório do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, prevê benefício de R$ 3.000 a agricultores, empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores que não foram atendidos pelo auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. No caso das mulheres, o benefício será pago em dobro. Os deputados da região sul têm pressionado pela aprovação da proposta, sobretudo diante da sucessão de calamidades, como explica o deputado Heitor Chu, do PSB gaúcho. Começamos aqui no Rio Grande com uma seca enorme. Além disso, tivemos o azar da pandemia. Se isso não bastasse, agora temos também uma grande enchente. Ciclone bomba pegou Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Parece mentira, mas nós temos municípios com 3 estados de emergência. Os deputados também vão votar uma proposta que já está bem perto de virar lei. Trata-se da indenização de R$ 50.000 aos profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19. Em caso de morte, a indenização
remuneração passa a ser devida aos dependentes do profissional de saúde. O texto já tinha sido aprovado na Câmara em maio, mas os senadores incluíram novos beneficiários, como fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análise clínica, além de trabalhadores de necrotérios e coveiros. Em caso de aprovação na Câmara, a proposta seguirá para a sanção presidencial. Uma das autoras do texto, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destaca a relevância da indenização, sobretudo para os profissionais de saúde. São homens e mulheres que deixam seus filhos, que passam horas a fio nos hospitais, que muitas vezes não voltam para casa para não contaminar a família e que estão salvando as nossas vidas. E quando a gente diz que eles merecem mais do que palmas, é preciso traduzir em iniciativas concretas. Quem está na ponta das UTIs, sem respiradores, sem equipamento de proteção individual, quem está lá no fronte, tendo que lidar com a vida e com a morte, são esses profissionais. Não tem como mensurar a abnegação, mas também o desespero, o heroísmo desses trabalhadores, mas também a agonia. Também estão na pauta da Câmara nesta semana a proposta que suspende os pagamentos mensais de beneficiários do programa residencial Minha Casa Minha Vida durante o período de pandemia e a prorrogação até o último dia desse ano da suspensão da obrigatoriedade de metas quantitativas e qualitativas previstas em contratos de prestadores de serviço no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.